Hello, hello, how are you doing? Welcome! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de inglês para iniciantes de 2024, gratuito e certificado, e hoje nós já vamos falar sobre o nosso certificado, então fica aí com a gente hoje que a gente vai falar sobre isso, muito importante. Para quem caiu de paraquedas aqui, não sabe, você pode se inscrever nesse curso gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo. E se inscrevendo, você vai receber um link para acessar o nosso grupo do WhatsApp, né? A nossa comunidade do WhatsApp. E por lá nós enviamos os materiais, o link para as aulas e é por onde a gente vai fazer a certificação também. Então é muito importante que você entre nesse grupo do WhatsApp também, além de fazer a sua inscrição. Né? E fique por lá, né? Entre e não sai do grupo porque vocês ainda vão receber os links das aulas, os materiais dessa aula vão ser enviados para lá também. A gente vai dar um tempinho, eu não vou enviar esse material agora, vou deixar vocês assistirem a aula, entrarem no grupo e daí eu envio o material para que vocês consigam pegar esses materiais da aula de hoje. Para quem está chegando pela primeira vez, esse é um curso de nível A0 e A1, então um nível bem iniciante para quem está iniciando na língua, no inglês. Ele é gratuito, ele é certificado, né? A gente vai falar sobre a certificação. A gente traz aulas, elementos, a gente traz pronúncia, a gente traz gramática, a gente traz vocabulário, entrevista, inglês autêntico. O inglês autêntico é aquele, né, que ele não foi criado para aula, ele é uma entrevista, um trecho de um filme, uma música. A gente traz todos esses elementos para estudar inglês já desde o nível inicial. Então, nós temos aula aqui com a teacher Laís, né, que foi a aula passada, e comigo, teacher Camila. Sejam bem-vindos, não tinha me apresentado, né, sou a teacher Camila. E aqui, caso vocês tenham perdido os outros materiais das outras aulas, né? Tô chegando aqui nessa aula hoje, vou me inscrever no WhatsApp e vou receber a aula de hoje. Mas e as outras aulas? Como eu faço para pegar esse material, né? Vocês vão entrar no link de cada vídeo que vocês precisarem e vão baixar o material diretamente por lá. Então, se vocês perderam o material da aula 2, vai lá no vídeo da aula 2, clica no link, quando vocês preencherem os dados já vai aparecer para baixar o material. Certo? Façam isso com os materiais que vocês não têm, que vocês não tiveram acesso. Tá tudo lá disponível. Passou, a gente enviou no WhatsApp, esse material já vai ficar disponível também no link dos vídeos. Então, para nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar informações pessoais. A gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente já viu até agora, porque essa é a nossa aula 8, né? Então a gente já estudou bastante coisa de inglês iniciante comigo, com a teacher Laís, foi bem extenso, tem bastante material, tem bastante coisa. A gente vai hoje, uma aula prática, a gente vai preencher as nossas informações pessoais, tá? Então tudo que a gente já viu de vocabulário, de interação até hoje, a gente vai usar, hoje é uma aula bem prática. Então, como preencher formulários em inglês? Trouxe 2 formulários para vocês darem uma olhada de como eles aparecem assim em inglês, que tipo de informação pede. A gente vai trabalhar números ordinais, alfabeto, e-mail, data, tudo isso com aulas do Flix. Então, eu peguei as nossas aulas lá do Flix e trouxe para vocês para a gente revisar tudo isso agora. A gente também vai ver um trechinho do Friends e um trechinho de Procurando Nemo, porque também tem a ver com o que a gente vai fazer hoje, que é preencher formulário, colocar as nossas informações pessoais. É muito importante que vocês saibam que um dos critérios ali pra gente entender se o aluno já domina o nível A1, por exemplo, né? O aluno que ele tá indo muito bem no nível 1, ele tá concluindo o nível A1, é um aluno que ele consegue falar com uma certa facilidade, assim, sobre as informações pessoais dele. Ele consegue dar essas informações pessoais. Então, era isso que estava guiando a gente nesse curso, né? O nosso curso, todos os nossos cursos do Mais Língua, eles seguem o CFR, que é o Quadro Comum Europeu de Referência para a Língua, que diz o que o aluno de cada nível consegue fazer. E o aluno do nível bem inicial, o primeiro nível, que seria o nível A1, né? O nível A0 é quem nunca teve contato com a língua. O nível A1 é um aluno que estudou ali entre 90 e 100 horas. Então, num curso presencial, isso seria mais ou menos ali uns 2 semestres, um ano mais ou menos. No nosso curso Flix, para quem faz o módulo 0, 1 e 2, é considerado nível A1, né? Quando termina o módulo 2 já é considerado nível A1. E um dos critérios que o CFR traz é conseguir falar sobre essas informações pessoais, né? Falar sobre si, é falar sobre a sua família, é conseguir dar essas informações pessoais em contextos diferentes. Então, alguém está me perguntando ou estou preenchendo um formulário. Então, tem tudo isso, tá? Primeira coisa, let's fill in a form. Vamos preencher um formulário. Que tipo de informação vocês imaginam que a gente vai achar num formulário? Que vocês teriam que saber em inglês, né? O que vocês acham? Coloquem aqui para mim nos comentários. O que vocês acham que vocês precisariam saber falar inglês para preencher um formulário?
Que tipo de formulário, teacher? Um formulário lá no aeroporto, né? Às vezes a gente tem que preencher um formulário antes de fazer passaporte, a entrevista de imigração, formulário de hotel, tu vai reservar um hotel, às vezes precisa preencher um formulário antes. Para reservar um carro, a gente precisa preencher um formulário antes. Às vezes, para comprar uma passagem de avião, tu também vai precisar fazer um cadastro. Então, dependendo de onde a gente vai, tu vai comprar uma passagem no museu, tu vai reservar um lugar, uma viagem que tu vai fazer no exterior. Tem alguns dados de formulário, alguns dados de cadastro que a gente precisa saber falar inglês, né? E a gente precisa... Alguns não serão em inglês, por exemplo, o meu nome. Meu nome não vai ser em inglês, mas eu preciso identificar quais são os campos que pedem o meu nome, né? Então, quais são os dados que vocês acham que aparecem muito frequentemente em formulário para a gente começar a ver aqui? O que a gente precisa estudar, o que a gente precisa saber para preencher esses formulários? Vamos lá. Digam aqui para mim. A nossa identidade, então, o que a gente precisa da nossa identidade seria informação de número, né? Se a gente for citar o nosso RG, por exemplo, precisa ser número. Então, sim. O que mais? Nome e idade. Nome e idade, sim, preciso saber meu nome, preciso saber a minha idade. No caso da idade, eu vou precisar saber o quê? Números. Então, a gente não vai fugir de números hoje. A Gisele falou endereço. Sim, precisa saber endereço. Então, eu vou precisar saber o quê? Como falar rua, avenida em inglês. E, além disso, o número. De novo, o número. A gente precisa de número para falar o endereço, porque a gente precisa dar o número da casa, o número do apartamento, enfim, a gente precisa de número também. O que mais? Ó, a Cecília aqui trouxe um que aparece bastante, principalmente em cadastro online. E-mail. A gente precisa saber como falar e-mail. E se o e-mail de vocês tem lá no meio ponto, sublinhado, aquele tracinho do hífen, o arroba, como é que a gente fala arroba em inglês? A gente também precisa saber isso para preencher um cadastro de informações pessoais. Então, vamos ter e-mail também. Ó, lugar de origem, sim, dependendo do cadastro que a gente vai fazer, às vezes é um cadastro muito específico, ele tem ele tem o lugar de origem, que é a cidade onde a gente nasceu, e depois tem o endereço de onde a gente mora, né? Seriam duas informações diferentes, então às vezes sim. A Mari colocou aqui dados pessoais. Sim, tem outros dados pessoais que não são só nome e endereço. Por exemplo, o WhatsApp, o número do telefone, né? O número do WhatsApp também. Então a gente tem que preencher alguns dados pessoais, sim. Ó, Milena, tipo sanguíneo, aí já é um cadastro bem específico, né? Talvez um no hospital, por exemplo. E o que a gente vai precisar para preencher tipo sanguíneo? Precisa saber as letras, né? Precisa saber o vocabulário, precisa saber spelling, seriam falar as letras, o nome das letras, porque é o tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Então a gente precisaria letras e números certo hoje que a gente tem que ver. Para quem já sabe, a gente vai fazer uma revisão, mas a gente tem que saber letras e números. O que mais? Aqui estão colocando documentos pessoais, e-mail, phone number, filiação, ó, muito importante, a gente inclusive estudou membros da família, né? Então se aparecer lá no formulário father's name, nome do pai, mother's name, vocês já sabem identificar os membros da família, porque a gente já teve uma aula disso aqui no nosso curso gratuito também. É basicamente isso, tá? De informação bem básica, é isso. Claro que dependendo do que a gente do motivo da gente estar preenchendo esse formulário, talvez apareçam algumas outras mais específicas, como ela falou ali, do tipo sanguíneo, que um formulário de hospital, por exemplo, ou placa do carro, se a gente está preenchendo um formulário numa locadora de carro, né, que tu vai anotar lá qual é a placa do carro que tu pegou para alugar, enfim. Então, tem algumas informações que são mais específicas. Então, hoje a gente vai ver essas que sempre tem, que é o nome, o endereço, o e-mail, o telefone, o básico, CEP, como é o CEP em inglês, né? CEP é uma palavra que está em português, é uma sigla que está em português, mas em inglês, como é que diz CEP? Como é que eu vou preencher isso? Então, essas informações básicas que apareceriam em qualquer formulário, e depois, com isso, sabendo os números, sabendo as letras, sabendo esses acrônimos, sabendo todas as informações, vocês conseguem, inclusive, preencher informações mais específicas depois, tá? A Cecília colocou aqui, estado civil também, porque a gente já teve uma aulinha falando de família, então a gente já tem como saber estado civil. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora o Ross e o Joey preenchendo um formulário. Ele tá em inglês, tá? Esse vídeo está em inglês com legenda em inglês, ele não foi desacelerado, ele tá na velocidade normal, ele tá ali com o que eles falaram, mas eu vou colocar pra vocês, para que vocês tenham uma noção
de que tipo de informação apareceu no formulário que o Ross e o Joey precisaram preencher. E eles estão num hospital, vocês vão ver a cena ali. Quem já assistiu Friends já sabe, é lá na 9ª temporada, o Ross quebra o dedão da mão e daí ele não consegue preencher, e daí o Joey vai ajudar ele a preencher. Eu quero saber que informações que apareceram nesse formulário pra gente preencher aqui também. Que tipo de informações eles precisavam saber e a gente também vai atrás de saber hoje pra saber preencher esse mesmo formulário que o Ross preencheu. Vamos lá? You want me to help you with that? Why, does it look like I'm having trouble with my misshapen claw? Name. No, I know Ross, but what's it short for? You know, like Rossel. Or Rostifer. That's Ross. It's pretty. Okay, date of birth? You know my birthday? Sure. May-tember. October 18th. Occupation? Dinosaurs? Actually, I'm a paleo... Dinosaurs is fine. The drawing is not. All right, who do you want as your emergency contact? Rachel, I guess. Okay. Relationship? Oh boy, this could take a while. Just put roommate. E aí, que informações que o Joey e o Ross precisaram preencher? Ó, a Valkyria aqui dizendo data de nascimento, sim. Name, sim. Que mais? Occupation, sim. Então o Ross teve que preencher, né? Na verdade, o Ross tinha que preencher, mas ele não conseguia, então o Joey foi lá ajudando. Name, occupation. Aqui, a Milena deu toda a explicação. Nome de alguém para ligar em caso tenha urgência, que seria o emergency contact, o contato de emergência. Sim, também. Olha aqui, a Josiane colocou todos, ó. Nome, data de nascimento, contato para emergência. Então, o nome dele, que era o Ross, a data de nascimento, que daí o Joey não sabia quando era o aniversário dele, e ficou enrolando ali até o Ross dizer quando era. E o contato para emergência, que ele decide que vai ser a Rachel, né? E daí pede ali qual é o relacionamento dele com a Rachel, pra botar ali, tipo, é irmã, é mãe, é namorada. E daí o Joey diz, complicado esse. A gente vai ver agora um formulário que vocês teriam que preencher caso vocês quisessem fazer uma reserva no Hotel Hilton, no Hilton Hotel. Hilton, da Paris Hilton mesmo, aquela rede de hotéis, tá? Ó, dá uma olhadinha. Eu fiz uma simulação aqui pra nós. Então aqui eu peguei qualquer quarto que tinha lá, vocês estão vendo aqui que tem valor, tem as taxas, tudo aqui, né? Essa é a suíte que eu botei lá, porque eu só queria ver que tipo de informação eles estavam pedindo pra gente reservar esse quarto de hotel. E dá uma olhadinha aqui no que eles estão pedindo, ó. No campo de pagamento, tá? Card number, o número do cartão, possivelmente de crédito, né? Month, year, mês e ano. Isso aqui também é da validade do cartão de crédito, né? Então tem que ter esse vocabulário, assim, de ano, por exemplo. A gente tem que saber falar números em inglês. Card number, temos que saber falar números. Então hoje temos a nossa aula de números. Meses também vai aparecer, a gente vai ter isso aqui na aula. Guest information, olha aqui embaixo, ó, o guest information é a informação do hóspede. Deixa eu botar aqui para aparecer só isso. É a informação do hóspede isso aqui. Então, no guest information eu vou ter o quê? First name, last name. E se eu só sei name, se eu só sei que name é nome, eu não vou saber o que é esse first, o que é esse last, né? E aqui tem dois campos para preencher, então são duas informações diferentes, eu preciso saber o que é isso. E-mail, phone, então isso a gente já viu nas outras aulas, vocês olhando para o formulário, mesmo que esteja tudo escrito em inglês, vocês já saberiam o que são essas informações, né? Me digam aqui se vocês saberiam. Vocês saberiam o que são essas informações? Só de bater o olho assim no formulário em inglês? O que mais nós temos? Porque não é só isso aqui de informação, olha só. A gente tem country e region, então qual é o país ou qual é a região da onde a gente vem. Address, e daí a gente tem duas opções de address ou address. Duas opções de address pra gente colocar, né? Por que eles põem duas opções, gente? Porque às vezes a primeira opção não tem caracteres o suficiente, ou porque em alguns países o endereço ele é fornecido de uma forma diferente. Por exemplo, o jeito que a gente dá o endereço aqui no Brasil não é o jeito que se dá o endereço nos Estados Unidos.
sabia? Eles fazem meio invertido, assim, em relação a nós. A gente coloca de um jeitinho e eles dão o endereço de outro jeitinho. Vou mostrar aqui pra vocês isso hoje também. City, isso aqui vocês já viram com a Teacher Laís. Então, where are you from? Da onde você vem? A gente tem que saber preencher a nossa cidade aqui. Olha só. E esse é o formulário do Hilton. Pra gente reservar um quarto de hotel quando estiver viajando. Que mais? Para alugar um carro, gente, eu peguei um formulário do que a gente teria que preencher, o que tem que saber de informação pra gente conseguir alugar um carro também. A gente já vai reservar o hotel e a gente vai alugar um carro com esses formulários agora. Olha só. Peguei aqui qualquer carro aleatório também, porque eu não entendo de carro, não sou fluente em carro, sou nível A0 em carro. Aqui tem o preço do carro e tudo mais, isso aqui realmente eu só passei batido porque eu só queria as informações do formulário, tá? E olha o que eu tenho aqui de informações do formulário. Eu tenho Main Driver Details. Então, os detalhes, as informações do motorista principal. Tem que ter um, né? Como eles aparecem on driving license. Seria como aparece na carteira de motorista. Então, email address ou email address. First name, last name. Olha como aparece esse first name e last name nos formulários, aparece bastante. Contact number, aqui já inclusive identificou que eu sou do Brasil, daí entrou esse código 55, que é o código do Brasil, né? Mas depois a gente ainda tem que botar o código do estado em que a gente está e depois o número do telefone. Country of residence, deixa eu deixar aparecer toda a informação aqui. Country of residence, então o país em que a gente mora, não é o país que a gente tá, porque eu posso, sei lá, tá fazendo um mochilão lá pela Europa e daí eu tô em Portugal, vou pra Espanha e daí eu vou botar Portugal aqui? Não, aqui tá me perguntando qual é o país que eu moro. Então aqui eu vou botar o Brasil. Flight number, olha só que importante isso aqui, gente. Esse aqui é o número do voo, que não é bem um número, né? Porque quando a gente vai pegar o código do voo, se vocês já voaram mesmo voo nacional, vocês vão ver que sempre tem 2 letras. E daí os números, então é 2 letras e 2 números, 2 letras e 3 números, enfim. Então tem letras e números nesse flight number aqui, tá? Que mais? Tem mais. Tem billing address. O que é billing quando vocês estiverem preenchendo um formulário? Billing são as informações de pagamento, porque às vezes a gente está reservando um negócio, né, para alguém, mas quem vai pagar é outra pessoa, não é aquela pessoa que está reservando. Então, ou não é aquela pessoa que vai desfrutar, né? Então, o billing address é o endereço, seriam as informações para o pagamento. Então, primeiro e último nome, de novo, first name, last name, contact number, country. Aqui vai aparecer o address, city, postcode. Apareceu um postcode aqui. O que seria esse postcode que também aparece como zip code às vezes? Esse aqui equivale ao nosso CEP. Esse aqui é o númerozinho lá que vai ser o nosso CEP. Em inglês está escrito postcode. E aí, muito difícil dessas informações? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Ó, Salomão falando, consigo entender a maioria das informações desse formulário. Que maravilha! Só de entender essas informações, assim, ó, quando a gente tá bem básico, nível A0, às vezes tu bate o olho e não vem imediatamente o que é aquela informação, né? Mas bateu o olho, eu entendi o que é, já conseguiria inclusive responder algumas coisas, provavelmente já estamos nos encaminhando para o nível A1. Olha que maravilha. Consigo entender, ó, a Jéssica falando, consigo entender todas, excelente. E conseguiriam responder todas? Porque essa é a nossa aula de hoje. Vocês conseguiriam responder todas essas informações? Porque assim, se a gente tem aquele inglês bem bom na leitura, e isso não é ruim, um inglês muito bom de leitura significa que a gente tem uma habilidade bem desenvolvida de leitura, né? Eu bato o olho nesse formulário, eu entendo tudo que está escrito e eu sei responder todas essas informações pessoais, beleza, meu hotel está reservado, meu voo está comprado, meu carro está alugado. Mas daí, o que pode acontecer, gente? Pode acontecer de chegar lá na hora e eles precisam refazer o teu cadastro na hora de alugar o carro, porque aquele carro que tu alugou não tá mais ali, ou aquele carro estragou e eles vão ter que te dar um outro, e daí a gente vai ter que preencher uma outra ficha para aquele novo carro. Ou tu chega no hotel e eles tiveram algum problema, eles vão ter que te alocar em outro lugar, ou tu chega no hotel, não tem mais vagas, enfim, e daí tu vai ter que fazer um cadastro ali na hora em outro hotel, e daí o que acontece? Dificilmente tu vai responder isso em papel. Então, para leitura e para escrita, eu acho que a gente tá ok, que a gente viu no curso até agora, super tranquilo, a gente consegue ler, entender o que é e escrever ou digitar as informações. Mas se a gente tiver que falar essas informações, né? E se a moça ali tá fazendo meu cadastro na hora quando eu chego para alugar o carro? Eu chego para alugar o carro e ela me pergunta, name, first name, last name, what's your phone number, what's your email? E daí eu preciso falar essas informações, ao invés de só escrever essas informações. E daí, essa é a minha pergunta para vocês. Vocês saberiam falar essas informações? Me contem aqui no chat.
Olha, Jéssica, se eu não estiver sob pressão, sim, consigo responder. Excelente, Jéssica. A Milena falando, rezar para ter alguém junto. Não vai precisar, Milena, não vai precisar, porque você vai terminar essa aula sabendo como falar todas essas coisas. A Gisele dizendo, sim, consigo responder. Conseguir responder essas informações, gente, é o nível A1. Se você consegue responder, você está no mínimo no nível A1, tá? O que mais? O que vocês estão falando aqui? Até aqui tudo bem. Oh, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem, até aqui me garanto. Francisca, tenho dificuldade na pronúncia. Acontece, gente. Inclusive, a gente vai... Pronúncia é um negócio que a gente estuda dentro dos cursos, né? Não pode ser só com dica rápida. A gente realmente estuda a pronúncia, a gente pratica a pronúncia. E pronúncia é uma questão de prática. Quanto mais a gente fala, mais a gente aperfeiçoa a nossa pronúncia. Então, não pode ser assim... Ah, não, vou fazer um curso específico de pronúncia. Isso é muito bom para quando a gente já tem a prática, né? Quando a gente já é fluente e daí a gente vai lá e faz um curso específico de pronúncia em que tu vai estudar a pronúncia. Mas para quando a gente tá no nível inicial, primeiro, não se preocupem com a pronúncia, se preocupem em se fazer entender. É muito importante que a pessoa que esteja do outro lado, ela entenda. Então, a gente precisa ser claro, a gente precisa articular, a gente precisa abrir bem a boca na hora de falar, para nossa pronúncia sair o mais clara possível. Mas lembrem-se que a gente não precisa ficar imitando o sotaque e a gente não precisa ficar estudando exaustivamente pronúncia, porque isso não aparece lá no CFR, não é requisito para aluno A0 e A1, tá? Saber pronúncia, estar dominando pronúncia. Não é. O que a gente deveria saber dizer? Tá? Pra gente ser um A1, um aluno A1, o que ele sabe dizer na hora que ele vai preencher um cadastro? Verbalmente, oralmente. Alguém tá me perguntando ali, tá ali sentadinho no computador e eu vou dar essas informações para essa pessoa em inglês. O que dá pra saber no nível A1? O nome, e daí todas essas variações de nome, o primeiro nome, o nome do meio, o nome da família, o último nome, então todas essas variações de nome. Aniversário, né? A idade, então age, dates, datas. É importante a gente aprender datas, por quê? Por causa da data da reserva do carro, da data da reserva do quarto no hotel, por causa da data do voo. Então a gente tem que saber datas. Contato, a gente tem que saber dar o nosso contato, então número de telefone, a gente tem que saber dar o nosso endereço de e-mail, o nosso endereço pessoal também. Na questão do endereço, o que a gente precisa saber falar? Geralmente, o país e a cidade, o estado nem sempre pede no formulário, né? Mas o país, a cidade, rua, avenida, se mora numa praça, numa travessa, o postcode, que é o código postal, o nosso CEP, né? Que também chamam de zip code. E às vezes eu preciso saber também números para que eu possa dar as informações de pagamento. Então, as billing information, essa informação para eu fazer esse pagamento. O número do meu cartão de crédito, enfim, se eu for fazer um pagamento ali, né, uma transferência bancária, eu vou precisar saber o número da conta. Então, o que vai gerar a nossa aula de hoje? Nessas informações básicas, mas a gente também vai precisar saber muito bem números, a gente vai precisar saber muito bem letras, para fazer um spelling, caso eu precise soletrar alguma coisa. Então, é a placa do carro. Placa do carro são letras e números. Vocês já sabem falar as letras e os números, né? Eu sei falar o todo, a placa do meu carro é ZY336. Eu sei falar isso em inglês? O Z, o Y, o 3, o 6, é isso que a gente vai focar hoje, tá? A aula que eu vou passar para vocês agora, a gente vai assistir um bom trecho do Flix. Mas não está no módulo 0, vai estar lá no módulo 1. Por quê? Porque lá no módulo 0, essas informações, elas são apresentadas bem devagar. Então, se você é um aluno A0, eu posso dizer com certeza para vocês, o nosso módulo 0, ele tem 10 aulas. E essas informações, elas são apresentadas bem devagar, bem trabalhadinhas, com pronúncia, com tradução, com tudo, pra gente sair do módulo 0, do A0, já sabendo falar essas coisas. Quando essas informações aparecem no Flix lá no A1, elas são uma revisão. Então, ela passa um pouco mais rápido, porque o aluno que está ali no nível A1, ele já estudou aquilo em algum momento, e daí ele já começa direto no módulo 1, ou ele já fez todo o módulo 0, e quando ele vai ver no módulo 1, ele não precisa reaprender tudo aquilo de novo. Ele vai revisar. Então, para alguns de vocês, talvez você sinta, se você for um aluno A0, talvez você sinta que essa aula está indo muito rápido. Mas é que ela tá no módulo 1, ela é uma aula de A1, ela passa rápido porque ela não vai explicar detalhadamente as letras, os números, as informações de e-mail, de como falar o aniversário e tudo mais. Não vai passar e explicando minuciosamente cada uma delas. Aqui eu vou fazer uma revisão geral, tá? Mas ela tá minuciosamente explicada lá no nosso módulo 0, lá no nosso início de módulo 1. Eu tive que fazer um recorte aqui pra vocês,
porque olha como o Flix é fantástico. No Flix, que é o nosso curso pago, né, o nosso curso lindão na plataforma lá, todas as aulas, elas estão organizadas de uma maneira que você não vai esquecer no futuro, né? Porque essa é uma grande preocupação dos alunos. Eu estudo, quando chega na hora de falar, eu esqueci, eu não lembro de nada, parece que eu não estudei. Por quê? Porque se a gente vê um monte de informação solta, um monte de vocabulário solto, um monte de informação solta, um monte de estrutura solta, e não pratica, e não constrói aquele conhecimento, o nosso cérebro vai eliminar. O cérebro, ele precisa de conexão, ele precisa de coisas que façam sentido, e ele cria essas conexões à medida que a gente vai construindo esse conhecimento. Se passar por tudo isso muito rápido, se as aulas do Flix fossem todas jogadas, um monte de aula de vocabulário aleatório lá, não ia dar certo. Então o Flix, ele foi todo construidinho, pensadinho por professores de inglês. Eu, a Laís, o André, somos professores de inglês formados em letras, e a gente construiu de um jeito em que o conhecimento ele vai crescendo, ele vai agregando. Então não tem um monte de informação em cada aula. A gente vai ter a aula, vai ter o conteúdo daquela aula, naquela aula tu vai praticar a pronúncia, naquela aula tu vai ver a leitura, tu vai conseguir escrever, vai relacionar aquilo com o teu cotidiano. Então se é uma aula que está apresentando número, vai pedir os teus números, a tua idade, o número do teu endereço, o número do teu telefone. É uma aula em que tu vai trazer o teu conhecimento pessoal também na videoaula. Olha que fantástico! Na videoaula, e além disso vai ter um e-book com material em que tu vai ler aquelas informações, tu vai escrever aquelas informações, tu vai praticar. Depois dessas aulas, a cada 2 aulas no Flix, a gente tem um e-book que é só de exercícios, porque tem alunos que só assistir a aula não basta, eu preciso praticar, eu preciso fazer os exercícios. Então tem o e-book só de exercício para entrar lá, para resolver, para preencher, porque daí a gente treina a leitura, a gente treina a escuta na aula, a gente treina a fala com a videoaula, a gente treina a pronúncia durante a fala, a gente vê a escrita e a gente treina tudo isso para que o cérebro veja esse conteúdo mais de uma vez, em mais de um contexto, e ele assimile, ele grave, ele faça conexão com outros conteúdos e esse conteúdo fique na cabeça de vocês, gente. É só assim para não esquecer. O estudo precisa estar interligado, conectado, alinhado, ele precisa fazer sentido. E o Flix está todo estruturado assim. Então, essa aula que eu vou trazer para vocês hoje, ela não é uma aula do Flix, ela é várias aulas do Flix. Eu precisei pegar um pouquinho de cada aula do Flix para montar uma mega revisão hoje. Então, quem for um aluno a zero vai achar muito rápido, porque realmente não é assim que a gente faz na plataforma. Na plataforma, cada conteúdo é trabalhado separado, com o seu e-book, com a sua pronúncia, com a sua prática. Então, vocês vão ver que na plataforma é bem mais tranquilo, mais trabalhado, né? Tem mais tempo de assimilar. Hoje é uma revisão, vou ter que colocar tudo junto. E nessa revisão de hoje eu trouxe uma aula da Teacher Laís, que vai ter bastante conteúdo, e eu trouxe um pouquinho do Teacher André também, porque a gente viu ele pouco aqui nesse curso nesse curso para iniciantes, a gente trouxe pouco o Teacher André, então eu trouxe o Teacher André dessa vez, ensinando o alfabeto, como é a pronúncia de cada letra do alfabeto. É uma aula que ele dá dentro do Flix, então vou colocar essa aula aqui para vocês. Ela é um pouquinho grande? Mas vocês vão assistir, depois a gente vai preencher o nosso próprio formulário para praticar, certo? Então vamos lá. Eu me chamo Laís Viana, my name is Laís Viana. Então, se vocês fossem falar comigo de uma maneira muito formal, vocês poderiam dizer, se fossem de manhã, por exemplo, good morning, Miss Viana. Good morning, Miss Viana, que é bom dia, né, senhora Viana. A gente não tem esse Miss no português. São os títulos que estão aqui. Mr. e Sir, usados para homens, né, antes de sobrenomes de homens. Mrs., que vai ser o sobrenome de uma mulher casada, ou Miss, sobrenome de uma mulher solteira, ou se você não souber qual é o estado civil da pessoa, que é o mais comum, né, vai ser o Ms, e aí o sobrenome, Ms. Viana, right? Conhecendo alguém, a gente pode querer pegar o número dessa pessoa, o WhatsApp, né? E para isso a gente vai precisar dos números de 0 a 9. Imagino que vocês já saibam, mas vamos repassar rapidinho? Números em telefone, o número 0, por exemplo, a gente não vai dizer zero, a gente vai dizer O. 0 ou O, quando for um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aí tu diz todo o número de telefone, certo? Então imaginem que a pessoa pergunta para vocês, what's your phone number? What's your phone number? E aí vocês podem dizer, vou colocar esse número fictício que está na tela aí, poderia ser 998765333. Mas normalmente quando a gente tem 2 números iguais, a gente vai usar o double 9.
double nine. E se eu tiver 3 números iguais no telefone, eu vou dizer triple, triple. Então, como é que ficaria se eu fosse ler de novo? Vai ser double nine, 876, 5333. Yes? Foi? Passou o WhatsApp para a pessoa? Passou o telefone? What's your WhatsApp number? What's your phone number? Deu o número? Foi? E se você ainda for daquelas pessoas que já num primeiro encontro, num reencontro, pergunta a idade de alguém? Vocês lembram como é que pergunta a idade, né? How old are you? How old are you? Tem alguma outra forma de perguntar a idade? Yes. What's your age? What's your age? Yes? E aí, vamos imaginar que a pessoa vai responder, a pessoa que nem eu, assim, não tá encanada com idade, vai dizer aí, I'm 31. I'm 31. Posso dizer simplesmente assim, I'm 31, estou com 31, ou pode dizer, I'm 31 years old. I'm 31 years old. Tem que ter o years old juntinhos para dizer, né, 31 anos de idade. Eu só não posso dizer 31 years, tá? Quando eu estiver falando de idade, ou somente o número, ou years old. Fine? E daí nós vamos revisar rapidamente esses números aí, acredito que vocês já saibam todos, mas eu vou trazer umas curiosidades. Então vamos lá, até 10 já foi, né? Vamos a partir do 10. A gente tem o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vocês viram ali que tem alguma coisa em comum entre todos os números do 13 ao 19. O que tem em comum? A palavra teen. Teen, que vem de teenager, adolescência. Então, a adolescência para eles vai dos 13 aos 19 e por isso que tem esse teen no final. Agora vocês nunca mais vão esquecer, né? Então, aí vão lembrar desse teen. É bem importante que pronuncie esse teen. 13. Por que, teacher, que é importante? Vamos lá pro 20, né? Vamos seguir do 20. Aí a gente tem o 20, que também vai ser pronunciado como 20, né? 20 em inglês bem norte-americano, 20 no inglês mais britânico. E daí eu vou ter o 21, ou 21, 22, 23, 24, assim por diante até o 29, ou 29. E depois eu vou ter o 30, 30. Ah, teacher, que importante. Olha o 13 e olha o 30. 13, 30. 13, 30. Ah, dá para dar uma confusão, né? Bacana. Se a gente não pronunciar bem direitinho esses números, posso ter vários problemas quando estiver fazendo compras, por exemplo, né? Alguém diz aí para mim quanto custa e eu não sei se é 13 ou 30. Bem importante treinar para listening, né? E para a hora de falar também. Então, vamos lá. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Foi até o 90? E aí, como é que vai ser 95? 95. E assim por diante até o 99. Como é que a gente pergunta o aniversário em inglês? Vocês lembram? When is your birthday? De novo. When is your birthday? Assim mesmo. Não é o dia do pássaro, tá? Não é o birthday. É o birthday. Birthday. Esse som do TH às vezes é um pouco tricky, é um pouco, né, pegadinha, mas repitam de novo. Birthday. When is your birthday? E aí vocês vão perguntar essa pergunta já no primeiro encontro e eu vou responder para vocês porque eu não tenho nenhum problema em falar de aniversário, eu adoro meu aniversário. Então eu vou responder para vocês. Hi, I'm Laís Viana. My birthday is on January 24th. I'm an Aquarius. Ó, como eu adoro e acredito em signo, quem pergunta meu aniversário eu já falo que sou aquariana, right? Mas eu tenho uma curiosidade para vocês ainda sobre birthday, sobre a palavra birthday. Birthday é somente o dia do teu aniversário, é o dia de nascimento. Tem uma palavra que parece muito com aniversário que chama anniversary. Anniversary. Vocês já ouviram falar em anniversary? Anniversary vai ser o aniversário ou vai ser a data que se celebra o início ou às vezes que acontece em algum evento ou algum lugar. Por exemplo, Mais Línguas Anniversary is on July 1st. Então, o aniversário do Mais Língua, né, que é uma escola, que é enfim, podia ser uma instituição, né, é dia 1º de julho. Então, anniversary é aniversário de casamento, poderia ser wedding anniversary, que é o aniversário de casamento, né, quando é que se comemora essa data. Ou ainda eu poderia dizer, it's Mais Língua 10th anniversary this year. É o aniversário de 10 anos do Mais Língua este ano, né? O 10º aniversário. Mas anniversary não serve, então, para aniversário de pessoas. Aniversário de pessoa vai ser birthday. Mas vocês viram que tanto para birthday quanto para anniversary tinha um sonzinho de
no final dos números, vocês perceberam? Por exemplo, do meu aniversário, January 24th. January 24th. Ou ainda quando eu falei que o aniversário do Mais Língua era July 1st. Ou ainda quando eu falei para vocês que era o 10º aniversário do Mais Língua, era the 10th anniversary. 10th anniversary. É isso mesmo, vocês devem ter se dado conta que esses não são os mesmos números que a gente viu aula passada. Aqui a gente está falando de números ordinais, aqueles números, sabe? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e a gente usa eles para falar de aniversários ou de aniversários de eventos também, para falar de pisos, né? Eu moro no 10º andar, I live on the 10th floor. Então vamos revisar esses números todos, imagino que talvez vocês já possam saber, mas eu quero revisar todos eles com vocês porque tem curiosidades aqui também. O número 1, ou o primeiro dia do ano, vai ser first. First. O segundo, second. O terceiro, third. O quarto, fourth. E daí a gente vai com esse sonzinho do TH muito longe. Vamos juntos então. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. E aí, a partir do 20º dia, imaginem aí que é o 20º dia, the 20th day, né? O 20º dia do mês, the 20th of May, por exemplo, 20 de maio, 20º dia de maio, eles usam sempre para datas, vai ser esses números ordinais, por isso que a gente está vendo eles aqui, e vamos ver todos até o 31, né, que são só 31 dias. E a partir do 20, a gente vai pegar, lembra lá dos três primeiros, primeiro, segundo e terceiro, que eram diferentes, que era o first, second e third, lembram? Quando a gente chegar lá no 20, vai ser da mesma forma, ó, o 21º dia do ano vai ser the 21st day of the year, 21st, daí a gente vai colocar o ST, o first lá no primeiro, né? Depois 22nd, 23rd, e depois a gente vai seguir como 4, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. E aí depois a gente tem o 31, que é o último dia do ano, que vai ser 31st, que a gente vai pegar o 31º dia do ano. E claro que os ordinais vão até o número que você quiser, né? Mas essa regrinha é sempre a mesma. E por que é importante a gente pensar, por que tá em coloridinho para vocês as últimas letras? As últimas letras do número ordinal, que é o ST ali no first, o ND ali no second e o TH nos demais números, quase todos, esse número é colocado em cima. Quando eu vou colocar uma data, vocês devem ter percebido que em inglês normalmente vem essas letrinhas em cima, que é para lembrar como que se pronuncia esse número ordinal. Então a gente vai ter sempre lá, quando for, sei lá, o primeiro dia ou o primeiro andar, em cima do 1 vai ter esse ST de first, para te lembrar que é first, right? Espero que tenham pegado os ordinais, não são muito difíceis, mas eles requerem uma prática, especialmente para o som do TH, né? Fifth, sixth, que é essa linguinha entre os dentes, ó. Fifth. É como a gente fosse falar sopa de massinha sem salsinha, assim, ó. Como se fosse pronunciar um S, mas com a língua no meio dos dois dentes. Então, pronuncia aí. Sopa de massinha sem salsinha. Pronuncia e treina e depois fala os ordinais de novo, fica uma barbada. Pra fechar, você quer pegar o e-mail dessa pessoa aí, ou quer pegar o Instagram, né? What's your Instagram ID? Ou what's your email address? Vamos fechar então, que vocês querem pegar o meu e-mail. Esse não é o meu e-mail, tá? Mas eu vou dar pra vocês porque eu coloquei vários atributos nesse e-mail pra vocês saberem todos os nomes disso. Me contem depois se vocês já sabiam. Por exemplo, Laís, olhem o e-mail que tá aparecendo na tela. Laís. Esse tracinho de baixo, que em português a gente chama de underline, ele em inglês não se chama underline, ele se chama underscore. Underscore. Laís, underscore. E daí vamos dizer que eu tenho um número ali, eu posso dizer 311 ou 311, né? Porque eu tô dizendo 311 ou 311. Né, que é o 3 e 2 vezes 1, você pode escolher a forma de dizer, e daí eu vou dizer esse arroba. Como é que é arroba em inglês? Não é arroba, é at, que nem a preposição, at. Então é Laís underscore 311 at, mais língua, e como que eu digo aquele ponto ali? .com.br? Não, .com.br, .com.br.
Ai, teacher, mas se o pessoal não entender mais língua, porque é um nome em português, né? Aí você vai ter que soletrar mais língua. É isso mesmo, soletrar com as letras em inglês, né? M-A-I-S L-I-N-G-U-A, mais língua. Talvez você tenha que soletrar, né? Ou escrever por extenso, se for um nome muito comprido. Hoje, então, né, prometido para vocês é the alphabet, o alfabeto, em inglês. Para alguns é difícil, mas daí tem musiquinhas, vocês podem pegar vídeos na internet, tem vários vídeos aí que ajudam a cantar, tem versão rock and roll, tem versão... Não, tem tudo que é versão que tu imaginar. Tá? Mas eu vou mostrar só a pronúncia para vocês hoje aqui, então, e os videozinhos de música, então vocês procurem aí o que achar melhor do gosto de vocês para cantar, tá? Vou começar pelas vogais, que eu acho que a vogal é a parte mais difícil, tá? Vamos pegar aqui, o A, E, I, O, U, no inglês vai ficar bem diferente. E, tá? Letra A fica E vai ficar I, isso mesmo, o E fica I o som, tá? I. O eu, no inglês, como é que é? I, né? I, eu, o I, I. A letra O fica O, o som, tá? O. E o U, you, tá? Quando tu diz você, you. Aí, então de novo. A, E, I, O, U. Ok? Mais uma vez então. A, E, I, O, U. Perfeito. É isso aí. Bom, o alfabeto inteiro, a gente vai falar então. A, B, C, D, E, F, G. A, J, K, L, M, N, O, P. Esse M e N, ó, cuida bem, ó. M, fecha a boca. N, língua lá em cima, tá? M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, and Z. O americano Z, britânico Z. Tá? Vou mostrar uma coisa curiosa, tá? Que eu acho que pode ajudar. O som do A fica como mesmo? A. Tem outras 3 letras que tem um som A, que é o H, J, K. H, J, K. Então, H, J, K, A. Esse é o som. Essas 4 som parecido, tá? Depois tem todas no português que terminam por E, por exemplo, T, D, né? No inglês vai ficar o som do E, I, vai ficar T, D. Então, vamos pegar essas vogais. Essas vogais não, desculpa. Essas consoantes, tá? B, C, D, G, P, T, V, Z. Ou Z, se for no inglês britânico, tá? Tem o som do I, tá? Então, B, C, D, G, P, T, V, Z. Bem devagar, então. B, C, D, G, P, T, V, Z. Ok? E I, né? Que é a letra I. O I, o eu, né? Tem só um outro que tem um som parecido, que é o Y, o Y. O I e o Y. Então, I e o Y. Tá? O O é sozinho, tá? Ou, não tem nada parecido, nenhuma outra tem um som parecido. O R também, só tem o R, né? R, não tem nada parecido, R. O som do U, tá? Do U, né? U, tem no Q e no W, tá? Q, W, U. Tá? Essas tem o som do U aí. E tem as que tem o som E, aberto assim, E. Então, F, L, M, N, S, X, tá? Mais uma vez, F, L, M, N, X, e X, S, X. É isso aí. Very good. Para que eu tenho que saber o alfabeto? Porque quando a gente conversa com alguém de fora, com nome estrangeiro, é difícil de saber escrever. Às vezes é difícil, a pessoa fala o nome, não entendi o nome dele, como é que se escreve, né? Schmidt, por exemplo, Schmidt é um nome que tem vários spellings, né?
escritas diferentes, então é complicado. E para eles, às vezes, é difícil entender o teu nome, é difícil. Então, tu vai falar lá André, tá? Então, pode ser difícil para eles conseguir escrever. E o que é a pergunta? How do you spell your name? Tá no aeroporto, tá num hotel. How do you spell your last name? How do you spell your surname? Tá? How do you spell your family name? Como é que se soletra teu nome, teu sobrenome, teu nome de família? Então, how do you spell? Repete comigo. How do you spell? Tu quer saber como se escreve alguma coisa? How do you spell that? Como é que se soletra isso? How do you spell it? Como é que se soletra isso? Para tu saber como é que se escreve. Por exemplo, vamos pegar assim, a pessoa pergunta, né? A gente viu hoje na aula de hoje, de onde você é, né, no início da aula. Where are you from? I am from Porto Alegre. Porto Alegre. Como é que se soletra? How do you spell Porto Alegre? Como é que se soletra Porto Alegre? P-O-R-T-O-A-L-E-G-R-E. Porto Alegre. Ok? Ok, people, então, só para lembrar, tá? Tem que fazer os exercícios que estão no blog, mais acessar o link aqui está na descrição. Importante, tá? Baixar os PDF com as atividades, fazer em casa. E antes de fazer, né, sempre assiste pelo menos uma vez a videoaula, que vai ajudar bastante depois para conseguir fazer o exercício. Very important. Fica a dica aí para vocês. Importante, tá? Corrige sempre com o gabarito, tem o gabarito lá, para ajudar vocês na correção. E posta aí, né, comentários, dúvidas, que tenham aprendido, que gostaram, que não gostaram também. E nós vamos ter sempre uma gravação aí, live, né, ao vivo. E a gente vai estar informando vocês, é só ir seguindo aqui no canal. E não esquece de se inscrever no canal, né? Se inscreve no canal lá para tu continuar assistindo nossas aulas. People! Big kiss and a hug. See you next time. Até a próxima aula, então, aqui com a gente. Espero que tenham gostado. Beijo! Vocês podem conhecer o Flix, e a gente tem aulas do Flix aqui também no nosso canal do YouTube, então se vocês quiserem acessar aqui mesmo no nosso canal, ou o nosso site, né, no maislingua.com.br, a gente tem lá os nossos 3 cursos. A gente tem o Mais Língua Flix, que é esse que eu trouxe os trechos para vocês, a gente tem o Mais Língua Premium, que tem o Mais Língua Flix, e mais roteiros de estudo, e mais aulas de conversação de nível iniciante, não é conversação para quem já está fluente, é conversação de nível iniciante, e a gente também tem o nosso Mais Língua Club, o Conversation Club, Mais Língua Conversation Club, que é para alunos de nível intermediário e avançado que já são fluentes, né? Uma outra proposta. Vendo esse trecho do Flix agora aqui, a gente já consegue preencher o nosso formulário. Então agora vamos preencher o nosso formulário. Então vamos lá. What is your name? Primeira coisa, what is your name? O que nós temos? Title. Então a gente tem Mr. para homens ou Sir, a gente tem Miss para mulheres solteiras, a gente tem Mrs. para mulheres casadas, e a gente tem Ms, caso a gente não saiba qual é o pronome de tratamento que a gente vai usar para a pessoa. Então, o que eu vou botar aqui? No meu caso, Mrs, tá? Eu sou casada, eu vou colocar Mrs. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no vídeo de novo, vocês podem voltar nessa aula para ver os pronomes de tratamento. Isso aqui também vai estar no nosso e-book, tá? Se ficou muito rápido ali, a gente vai colocar no nosso e-book o que significa cada um desses pronomes. Então, equivale ao nosso senhor, senhora e senhorita em português, tá? No meu caso, Mrs, tá? Sou casada, Mrs. Se eu não soubesse, eu poderia usar o Miss. O Miss. Esse aqui é caso a gente não saiba o status da pessoa. First name, o que é o first name? Que aparecia lá também, né? É o primeiro nome. In my case, no meu caso, my name is, ou my first name is Camila. Camila. My first name is Camila. What is the middle name? O que é um middle name? Middle name é o nome do meio. Nem todas as pessoas têm um nome do meio. Nem sempre se tem um nome do meio. Se eu tivesse um nome do meio, eu poderia botar aqui. Tá? Eu não tenho, no meu caso eu não tenho, mas tem gente que tem, por exemplo, Maria da Graça, ou middle name pode ser um sobrenome, né? Na verdade, Maria da Graça ele seria o first name, assim, mas o middle name seria um nome no meio, literalmente um nome no meio.
Vou deixar aqui sem nada. Ó. Vou deixar aqui sem nada. Last name, surname e family name. Gente, isso aqui é tudo a mesma coisa. Pode aparecer dos 3 jeitos no formulário, porque é o quê? Last name é o último nome. Surname é o pronome de tratamento, é o qual vocês gostariam de ser tratados, né? Se a gente tem mais de um sobrenome. Family name é o nome da tua família, que é o teu sobrenome, né? Pra saber de que família tu veio, é o teu sobrenome. Nesse caso, assim, ó, em alguns lugares, no Brasil é muito comum a gente ter 2, 3, 4 sobrenomes. Vocês vão ver que nos Estados Unidos, em algumas séries, assim, que quando a gente vê personagem de série, é só um nome e um sobrenome. É super simples, né? Aqui no Brasil que a gente põe o nome do pai, o nome da mãe, o nome do avô, sobrenome de solteira, de não sei quem. Então aqui a gente pode ter mais de um family name, né? Mas, assim, se tiverem dúvidas, ponha sempre o último. Ponha o last name, o último mesmo, tá? Nos cadastros, eles geralmente pegam o último nome e usam ele para chamar a vocês. Então, o meu último nome é Garcia, eles geralmente vão me chamar de Senhora Garcia, Senhorita Garcia. Então, mesmo que eu tenha 18 nomes, né? Se eu sou lá Dom Pedro II, vou ter lá 18 nomes, mas eles vão pegar o último para usar para esse tratamento formal, tá? Então, agora preenchemos essa primeira parte, que é do What's Your Name. Essa informação já preenchemos no nosso formulário. E agora, Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Como é que eu preencho endereço, gente? Porque o endereço, aqui no Brasil, a gente fala de um jeito. Em outros lugares do mundo, se fala de outro jeito. E tem um endereço super famoso, eu tenho 2 endereços super famosos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá logo aqui embaixo, ó. Quero ver se vocês sabem de onde é. 42 Wallaby Way, Sydney. Vocês sabem de onde é esse endereço? 42 Wallaby Way, Sydney. Esse endereço é famosíssimo, tá? E o outro endereço famosíssimo é 221B Baker Street. Ó como eu falei pra vocês que tinha que saber letras e números, tá? Pra preencher o formulário. 221B Baker Street. São os 2 endereços muito famosíssimos que a gente tem. Vocês sabem onde é? Olha a Josiane falando aqui. A Josiane falou Nemo. Nemo. O primeiro endereço é do Procurando Nemo. E o segundo endereço? Enquanto vocês adivinham do Baker Street, eu vou mostrar a Dory falando esse endereço, tá? Para vocês verem como que eles organizam, como é dada essa informação de endereço. Olha só. Cadê a Dory? Here. So, Sydney. P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. P. Sherman 42. Nemo! It's you! You're Nemo! Yes, I'm Nemo! Olha ali. Yes, I'm Nemo! Então, esses 2 endereços famosíssimos, vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro é da Dory, aparece no Procurando Nemo, né? Que eles descobrem que o Nemo tá nesse endereço. E o segundo endereço, gente, é do Sherlock Holmes. Baker Street, famoso endereço do Sherlock Holmes. Só que ele não mora no 221, ele mora no 221B, né? Porque os apartamentos são divididos lá por letras, então é 221B Baker Street, tá? E o que isso... por que eu trouxe esse aqui pra vocês? Porque vocês estão vendo que o número vem antes. Quando a gente está falando desses endereços em inglês, esse número vem antes. Aqui no Brasil a gente não está acostumado a botar um número antes. Então, se eu moro na Rua Mais Língua, eu moro na Rua Mais Língua 123, né? Eu falo o nome da rua, ou da avenida, ou da travessa, enfim, e depois o número. Em inglês, geralmente esse endereço é dado com o número primeiro e depois o nome da rua. É por isso que eu tenho 42 Wallaby Way, Sydney. Então, 42 é o número, Wallaby Way é o nome da rua e Sydney é a cidade, né? E 221B Baker Street, por quê? 221B é o número da casa onde o Sherlock Holmes mora, Baker Street é a rua. Então, como é que a gente vai dar esse endereço aqui? A gente tem alguns formulários, inclusive, que eles só aceitam dessa maneira. Quando a gente vai preencher em inglês, ele não deixa botar o nome da rua antes, ele precisa botar o número antes. Quando a informação for separada no formulário, que ele pede o número e o nome da rua, tranquilo. Mas vocês vão ver que em alguns formulários é meio
é fechado assim o formulário, a gente não tem como botar letras antes, tem que botar números antes. Então, vamos preencher isso aqui juntos, ó. Here. Vamos preencher juntos. Address. Uma address. Como eu vou preencher esse aqui? Se o meu endereço é mais língua 123, né? Mais língua street, que street é rua. Se eu for preencher rua mais língua 123, em inglês eu vou acabar botando 123 mais língua street. Vou tirar esse aqui. 123 mais língua street. Como ficaria o endereço de vocês? Coloquem aqui pra mim no chat. Como ficaria o endereço de vocês? Já aproveito para dizer que se vocês não moram numa street e sim numa avenida, vocês moram numa avenue, tá? Vocês podem também colocar a abreviação ali. Uma avenida vai ser uma avenue. Se vocês moram numa rua, street, moram numa avenida, avenue. Como ficaria o de vocês, então? País, country. No nosso caso, Brasil. A gente vai colocar Brasil. Brasil em inglês se escreve com Z. Ok? Então, apareceu o Brasil com Z, está em inglês. E o postcode, gente, postcode, o código postal, o nosso CEP, esse aqui também, no Brasil, ele tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? São 7? Deixa eu ver. É isso? Assim? Eu acho que é isso, né? Essa é a quantidade de números, né? O que a gente vai fazer? A gente vai... Vou botar um número aleatório aqui. Aqui? Ok. A gente vai preencher esse número, ou se a gente precisar falar, a gente procura para ver se tem doubles. Então, nem tem double aqui no meu, vou botar um double. Vou botar um double agora. Então, no meu caso, para esse número aqui, ele seria 92830, eu não vou falar zero, se eu posso falar O, né, que é mais rápido. 92830 zero. Vocês viram que a teacher Laís ensinou ali na aula do Flix, né? Se eu tenho dois números repetidos, eu não preciso falar two. Eu posso falar double two e seguir a vida, que fica muito mais fácil. Então, o nosso endereço, vocês já sabem, a gente preenche ele aqui no Brasil, todo mundo já sabe, mas em inglês costuma-se colocar o número na frente. Então, peguem essa informação para endereço. Que mais? What's your contact? E aqui vamos de novo, phone number. Então, phone number, vamos botar aqui. Ó, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, o código de área aqui é 51, tá? Não vou botar meu WhatsApp, obviamente, mas eu vou botar 987654321. Ó, como que eu vou falar isso em inglês? Né? Porque eu tenho que dar o código de área. O código de área aqui é 51. Como é que eu falo isso em inglês? Se eu estiver digitando no formulário, não tem problema. Se eu precisar falar ali para atendente, eu vou falar que esse é o meu area code. Area code. Então, area code 51 ou area code 51 e depois eu vou dar o meu número de telefone, né? 987654321. Ou vamos botar um double aqui de novo. 4322. Então, agora eu já tenho um double ali no meu número de telefone para facilitar a minha vida. Right? Phone number. Então, aqui a gente já precisou usar números de novo. O que mais? E-mail, gente. Lembra que tem que falar o arroba, tem que falar o ponto. Arroba e ponto não tem como escapar. Arroba e ponto vai ter para todo mundo. Então, vamos colocar um e-mail aqui. O meu e-mail vai ser Camila, arroba, como a gente falou arroba em inglês que a teacher Laís ensinou? At, mais língua, não tá aparecendo todo meu... Aqui. Camila, at, mais língua, ponto, dot, com. Camila, at, mais língua, dot, com. Que a teacher Laís já nos ensinou a falar e-mails aqui nessa aula. Então, já preenchemos, ó. Já preenchemos
as informações de nome, pronomes de tratamento, já preenchemos endereço e agora já preenchemos nosso contato, tá? Informações de contato. Que mais? Agora algumas datas. E para datas a gente vai usar os números ordinais. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Às vezes tem que preencher lá, né, data de nascimento, mas enfim. When is your birthday? No meu caso, August the 19th. As datas em inglês normalmente se põe o mês primeiro, depois o número e aquelas duas letrinhas que vem no final do número, né? Se for primeiro, first, vai ter o ST, se for segundo, second, vai ter o ND, se for terceiro, third, vai ter o RD e para todos os outros vai ser TH no final. No meu caso é August the August the 19th, ou seja, o 19º dia de agosto. August the 19th, o 19º dia de agosto, tá? Então podem colocar o birthday de vocês aí também. Também quero saber o birthday de vocês. Colocamos todos os meses? Eu não lembro se tinha todos os meses ali, né? Mas eu vou colocar os meses aqui para vocês. Ó, August já foi. Nós temos January, February, March, April, May, June. Eu vou ter que diminuir o tamanho da letra aqui para caber tudo. Just a second. Que eu acho que os meses não apareceu na nossa aula ali, né? June, July, August, September, October, November e December. Ó, sumiu December. Tem que diminuir de novo. Aqui, acho que agora foi. Yes. Então, vocês vão pegar o mês de vocês aqui. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. E vou botar o número do lado. No meu caso, August the 19th. Ó, aqui temos, ó. Temos aniversários já, ó. February 28th. February the 28th. Aqui nós temos, cadê? Ó, mais February. February the 13th. February the 13th. Aqui nós temos December the 18th. December the 18th. Aqui nós temos June. Esse não vai ser TH no final, Gisele, porque a gente não fala 23, a gente vai falar 23º. E terceiro em inglês é third. Tem RD no final do teu. Então, aqui no caso da Gisele vai ser June 23rd, tá? Então, só troca o TH pelo RD no final. O que mais? Aqui, March the 7th. March the 7th. Ó, aqui pertíssimo do meu aniversário, August the 18th. August the 18th. Gente, que maravilha. Ó, aqui, ó, November. Ó, November the 18th. Então, vocês já pegaram a mãe ali do número, ó. Maravilha. Valkyria, February the 6th. Uma coisa muito importante, que eu nem todos colocaram aqui, mas que é muito importante, tá, gente? Meses do ano, independente de onde ele apareceu na frase, letra maiúscula. Sempre. Ah, mas tá lá no meio da frase. Letra maiúscula. Ele tem que ter letra maiúscula. Em português, não, né? Em português, se ele estiver no início de uma frase, aí sim a gente coloca ele com letra maiúscula. Em inglês, precisa, tá? Faz parte da gramática colocar meses do ano com letra maiúscula sempre, certo? E por que eu botei flight aqui, gente? Olha só. Por que aparece esse flight aqui? Porque às vezes eu preciso dizer o número do meu voo. Né? Ah, meu voo vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Esse aqui a gente pode deixar lá para botar o código do voo. When is your flight? Ah, aqui eu posso botar a data, né? When is your flight? Quando é que é o meu voo? Quando é que eu viajo?
para quando é a minha passagem. Se for no dia 1º de alguma coisa, ó, vai ser May 1st. Se for no dia 2º, no segundo dia, vou aproveitar para revisar já os números ordinais, vai ser June the 2nd. Se for no 3º dia, vai ser July the 3rd. E se for um qualquer outro dia, vocês vão preencher como a gente estava fazendo aqui no birthday, né? Pode ser 19 de agosto, August 19th. Então, a gente vai dar o mês e vai dar o dia, tá? Então, só para revisar que 1º, 2º e 3º é que mudam o finalzinho, todos os outros números vão ser TH no final. E o que mais? Letters and numbers. Aqui sim, aqui a gente tem uma combinação de letras e números que a gente daí precisa saber como pronunciar a letra, como pronunciar um número. Então, flight. Flight eu falei para vocês que é o voo, né? Ué. Não consegui fazer aqui. É o voo, e normalmente esses códigos de voo, na passagem, ele aparece 2 letras, 2 números, né? Então, eu vou colocar aqui, esse flight vai ser NZ7843. Esse vai ser o código do meu voo. Então, eu vou precisar saber falar as 2 letras, NZ, vou separar aqui pra gente conseguir ver, e os números, e daí eu vou precisar saber letras e números. Então, NZ7843. Qual é a outra situação em que aparece muito letras e números junto? Quando a gente tem apartamento, por exemplo, porque às vezes tem o apartamento que é o 21, mas às vezes tem o 21A, tem o 21B, tem o 21C. Como é o caso do Baker Street, do Sherlock Holmes. Então, no caso do Sherlock Holmes, a gente tem, por exemplo, 221B, 221B na hora de preencher o formulário, tá? Então, precisa saber letras e números. License plate, isso aqui é para carro. Então, aqui no Brasil, se não me engano, são 3 letras, A, B, C, e 4 números, né? Então, eu vou botar assim. Então, license plate, ABC 0659. ABC 0659. Então, essas são as situações de cadastro em que geralmente a gente tem letras e números, tá? Parece os dois, letras e números. Uma coisa muito importante, se você já perdeu as outras aulas, você não conseguiu assistir ao vivo, mas quer praticar, quer corrigir, quer ver se também tá certo as suas informações, vocês podem colocar nos comentários do vídeo, né? Depois que o vídeo acabou, vai lá nos comentários, comenta nos vídeos, pra gente também corrigir, a gente vê todos os comentários de vídeo. Pra quem já curtiu a nossa live até aqui, muito obrigada, porque quanto mais curtidas a gente recebe, mais o YouTube entrega a nossa live pra quem precisa estudar inglês gratuitamente. Olha o tanto de conteúdo que a gente já estudou, que a gente trouxe dos nossos cursos pagos e entregou aqui para vocês gratuitamente. E, de novo, porque teve muita gente perguntando aqui durante a aula, enquanto estava rolando o vídeo, como que vocês fazem para se inscrever para certificar esse curso? No link na descrição desse vídeo, a gente tem um link, então nesse link da descrição do vídeo, vocês podem clicar, se inscrever. Nessa inscrição, vocês recebem um e-mail com a playlist de todas as aulas que já passaram. Então, vocês vão ter acesso a todas elas. É o jeito, pra mim, é o jeito mais fácil. Faz a inscrição, recebe lá no e-mail a playlist, tá? E daí, para pegar os materiais dessas aulas que passaram, vocês vão em cada vídeo que vocês gostariam de ter o material e baixa diretamente do vídeo. Entra no vídeo lá, vê o link que tá na descrição daquele vídeo, clica, vai baixar o material. Vocês vão preencher os dados, baixa o material. Entra no outro vídeo, preenche os dados, baixa o material. Ok? Então, assim vocês vão conseguir assistir todas as aulas que já passaram, pegar todos os materiais que já foram enviados. Caso vocês entrem no grupo do WhatsApp a partir de hoje, os próximos materiais das próximas aulas, incluindo essa, serão enviados no grupo do WhatsApp. E daí vocês não precisam baixar, né, do vídeo. Vocês vão receber no WhatsApp. Certificação. O que acontece? Nós vamos certificar este curso quando a gente chegar na aula 10. Essa é a nossa aula 8, por isso que a gente já está fazendo uma mega revisão aqui. Essa é a nossa aula 8, a gente certifica lá na aula 10. Para isso, vocês têm que estar inscritos, vocês têm que estar no grupo do WhatsApp e vocês têm que ter assistido todas as aulas para conseguir fazer a certificação. Tá bom? Eu garanto que essa certificação vai valer a pena e esse curso gratuito, ele tá lindíssimo, ele tá cheio de conteúdo, ele tem um monte de coisa boa, ele tem música, ele tem série, ele tem entrevista, ele tem de tudo, gente. É um conteúdo riquíssimo que a gente trouxe aqui gratuitamente para vocês, certo? Essa foi a nossa aula de hoje.
Muito obrigada por quem já curtiu a live, essa foi a nossa aula de hoje. Conseguimos preencher um formulário bem completo com as nossas informações pessoais e usando tudo que a gente já aprendeu lá das outras aulas, desde o nosso início do curso, desde a nossa aula 1 até agora, foi um monte de coisa, mas vocês viram como serve na prática. Na prática vocês usam sim esse inglês, tá? Vocês usam sim tudo que a gente ensinou aqui nessas 8 aulas até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber um pouco mais como funciona o Mais Língua, conhecer a gente, ver os nossos vídeos, vocês também podem acessar as nossas redes sociais, no @maislingua no Instagram, ou no @maislingua_online no Facebook. Entrem no nosso site para conhecer os cursos, maislingua.com.br, e não se esqueçam de ficar antenado, de ficar ligado com a gente aqui, para a gente poder fazer a nossa certificação. Eu vejo vocês, sem ser nessa semana, lá na outra semana, né? Aproveitem, estudem, nos vemos lá na outra semana, quase certificando o curso. Fiquem bem, tenham um bom restinho de semana. See you!